quero olhar com vocês em Gálatas capítulo 5, no versículo 13. A ênfase desse texto vai ser os frutos, o fruto do Espírito Santo, ou os frutos do Espírito Santo, tá? Mas eu quero chamar a atenção de alguns versículos que eu quero usar para nós tratarmos a respeito da importância dos dons espirituais que a igreja já recebeu, já foi liberada para a igreja, para que nós possamos usá-los. Versículo 13 diz assim: irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne, antes sede servos uns dos outros pelo amor. Agora no versículo 15, olha que interessante esse versículo 15. Paulo, vocês entenderam aqui esse versículo? Ele está falando, nós somos chamados para uma vida de liberdade, como cantamos aqui, não somos mais escravos do medo e de nada mais, no que diz respeito ao pecado, no que diz respeito às obras de Satanás, aos intentos de Satanás. Nós não somos mais escravos, irmãos. Mas nós precisamos entender que nós não podemos usar desta liberdade para alimentar a carne. Mas olha o que ele fala no versículo 15. Olha, bota aí, coloca aí o versículo 15 para nós. Mas se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruirdes mutuamente. Olha que coisa séria, porque no versículo 13 ele terminou dizendo, né? Antes sede servos uns dos outros em amor. Aí ele vem e fala assim, olha, mas cuidado, irmãos, porque a coisa é mais ou menos assim. Você está andando com Jesus, você está fazendo parte de um lugar aonde nós aqui estamos inseridos do corpo de Cristo. Nós somos um membro do corpo de Cristo. Como igreja coletiva, nós temos uma parte no corpo de Cristo. Como cristãos individuais, nós somos células, nós somos pequenas células deste corpo de Cristo também. Estamos inseridos em uma parte deste corpo. Isso é muito importante que você compreenda. E aí ele vem no versículo 16 e diz assim: andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Aí no versículo 17 ele diz, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Aqui é interessante nós entendermos que Paulo ele está ministrando à igreja de Gálatas, né? E ele está então dizendo para eles da importância de nós darmos espaço para o domínio do Espírito Santo em nossas vidas, para que o Espírito Santo comece a desenvolver em nós o projeto de Deus. Mas como o Espírito Santo ele é uma pessoa da Trindade divina que tem uma forma de trabalhar na qual ele não invade, ele não toma uma autoridade que não lhe é dada dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente, dentro da nossa vida. Então ele está dizendo, mas tomem cuidado da forma que vocês andam. E como o que importa, irmãos, porque errar, irmãos, pecar, todos nós, no nosso cotidiano, na nossa vida, nós vamos ter diversas situações na vida da gente, e algumas delas irão nos derrubar, algumas delas irão nos afetar. E Jesus foi muito inteligente quando ele chega e está lá falando a respeito, né, de algumas das coisas que eram parte da lei, e que já estava decretado pela lei, que se nós quebrássemos esta lei, nós estaríamos em pecado, como por exemplo, a questão do não adulterarás. Aí Jesus vem e diz, né, não é a questão apenas de se consumar o ato sexual com uma outra mulher que não seja a sua esposa, que não seja o seu cônjuge. É mais do que isso. É você estar andando numa rua, e você de repente, né, olhar para uma mulher e ter intenções na sua mente, no seu coração, a respeito daquela mulher. Aqui já está a essência do pecado, que está habitando em nós e na nossa mente. Mas aí, ele vai dizer,
aonde é que nós somos fortalecidos para que nós possamos resistir a estas coisas? Ele vai dizer assim: olha, vocês são fortalecidos quando vocês estão inseridos num ambiente onde o Espírito Santo domina. Quando vocês estão inseridos num lugar onde o Espírito Santo domina. E este lugar, irmãos, este lugar é a comunhão do corpo de Cristo. É onde nós somos fortalecidos. E ele vai nos dizer lá que se nós vivemos pelo Espírito Santo, no versículo 25, ele vai dizer, se vivemos pelo Espírito Santo, e aqui a expressão está aqui numa condição que ele está dizendo, você precisa fazer isso. Ele diz, se vivemos pelo Espírito Santo, então andemos também sob a direção do Espírito Santo. Aqui está um ponto importante para que você compreenda esta mensagem e o fechamento desta série. Muito importante. Você tem total responsabilidade sobre a sua espiritualidade. Você é o responsável por quanto você vai conhecer de Deus. Você é o principal responsável por quanto Deus vai se revelar para você. Nós fomos nessa conferência em Curitiba, era uma conferência profética. E eu me incomodei em um momento, eu acho que eu já comentei isso aqui, que eu me incomodei porque nas primeiras ministrações, não havia uma pregação a respeito de pecado, de como nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que então aquela manifestação de Deus, da profecia, da cura, do milagre, que deveria e é normal para a vida de uma igreja, deveria ser normal para a vida de uma igreja, mas o como aquilo é importante, não como um fim em si próprio, mas como uma consequência de um ambiente cheio da presença de Deus. De um lugar onde o Espírito Santo encontra liberdade para se manifestar. E aí ele diz, se vivemos pelo Espírito, versículo 25, capítulo 5 de Gálatas, se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito Santo. Então, nós vemos que existe uma relação direta do Espírito Santo com a comunhão da igreja. O Espírito Santo precisa de um elemento importantíssimo para a manifestação dele em nossas vidas. E essa manifestação dele é a comunhão, essa necessidade dele é a comunhão da igreja. É interessante que se a gente olha para o dia de Pentecostes, a gente vê lá uma igreja que estava reunida segundo a ordem, sob a ordem de Jesus, aguardando ser revestidos. E eles estavam todos juntos no mesmo lugar, firmes em oração, buscando a Deus. E o resultado daquela comunhão, daquele tempo de comunhão, foi o derramar do Espírito Santo. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. O resultado, algumas das coisas que surgiram na prática, na atitude da comunhão daquela igreja, com certeza é o trabalhar do Espírito Santo na vida daquela igreja, mas com certeza também é uma mudança de atitude, de mentalidade que aconteceu na vida daquela igreja. Porque a Bíblia vai nos dizer que ao saírem dali, eles saíram cheios de poder, cheios do Espírito Santo. E ali, a partir daquele momento, eles estavam confiantes, convictos, de que eles estavam indo para uma missão, firmados em algo que era forte, poderoso, que era o Espírito Santo, que era a ordem de Jesus Cristo, a palavra de Deus. E a atitude mudou no coração deles. A palavra nos diz em Atos que eles se transformaram numa igreja de uma comunhão plena e perfeita. Eles tinham tudo em comum.
eles se ajudavam um ao outro. Alguns vendiam posses que tinham para suprir as necessidades dos outros irmãos. Eles avançavam por outras vilas para alcançar as outras pessoas. Surgiu no coração da igreja, a partir do mover do Espírito Santo, um senso de amor de uns para com os outros, que estava muito além daquilo que eles já haviam vivenciado. E aí Paulo chega aqui e ele vai falar para nós: vocês precisam andar pelo Espírito Santo. E ele vem com uma citação tão interessante, porque ele diz assim: olha, vocês precisam andar pelo Espírito Santo, o Espírito Santo precisa dominar vocês, e isso vai acontecer quando vocês estiverem sendo servos uns dos outros, vivendo em amor, se servindo um ao outro, amando um ao outro. Ele ainda faz um gracejo dizendo: olha, não morda a orelha um do outro não chute a canela um do outro não, ninguém é mais importante do que ninguém. Nem eu que estou aqui, irmãos, que pela misericórdia e bondade de Deus, Ele me tem concedido o privilégio de estar neste lugar. Eu louvo e agradeço a Deus por tanta honra de poder estar aqui ministrando a palavra dEle para vocês. Mas nem eu sou diferente aos olhos do Senhor. O Senhor nos vê todos iguais. Por isso nós precisamos nos amar uns aos outros, nos servir. Então há uma relação muito direta do Espírito Santo com a comunhão da igreja. O Espírito Santo nos foi dado para que o poder de Deus possa se manifestar através da igreja. Quando o elemento desse amor, a comunhão da igreja for real, verdadeira, forte, aí então nós vamos ver o Espírito Santo de Deus se manifestando com poder e autoridade na vida da igreja. Porque o Espírito Santo, que é agora a pessoa da vez da Trindade Divina, é Ele que está designado para andar no meio da igreja. É Ele que está designado para fazer a igreja caminhar agora. E Ele tem uma carta na manga, Ele tem uma carta na mão e uma autorização na mão do trono de Deus para agir com o poder de Deus na vida da igreja. Ele está andando aqui no meio de nós nesse momento, só buscando a mente cativa a Ele, o coração aberto, a vontade dedicada a Ele, para que então Ele possa começar a dar ordens a respeito de todas as coisas, porque a Ele foi dada esta autoridade. Mas diferente de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vem no seu ministério e Ele diz, né, eu tenho poder, eu tenho autoridade para fazer. Tem um momento em que Jesus chega diante daquele homem que estava trazido pelos seus amigos numa cama, moribundo, e Ele chega diante daquele homem e diz: perdoado-lhes são os seus pecados, trazendo um rebuliço naquele ambiente de fariseus, e eles dizem: quem é este homem para dizer para perdoar pecados? E aí Ele diz para aqueles homens: para que todos saibam que eu sou o Filho de Deus e que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu digo a você, homem que está nesta cama, levanta, toma a tua cama e anda. Ele tinha o poder. Ele tinha esse poder. Agora este poder, Ele chegou lá na frente, Ele disse: eu vos dou o poder, eu vos envio o Espírito Santo, eu vos dou este poder, eu lhes dou o poder para vocês curarem os enfermos, libertarem os cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor, para fazer com que todos possam estar em liberdade. Este poder está nesta noite, nesta igreja, está em nossas vidas. Mas há esta relação. Nós precisamos entender que
O poder do Espírito Santo não é algo para exaltar o homem. Por isso, ele nunca será conquistado de outra forma, senão na necessidade da igreja, na comunhão da igreja, na vida da igreja. E se Deus designar alguém para uma missão específica, para lhe dar uma autoridade e um poder para uma missão específica, como nós já vimos várias vezes ao longo da história, Ele fará isso em função da igreja. Se por um acaso Deus derramar sobre a minha vida uma unção para começar a orar aqui neste lugar e curar enfermidades como o câncer, como a Covid, como qualquer outra enfermidade, a cegueira, a paralisia, se Ele fizer isso na minha vida, o único propósito dele é fazer com que a igreja seja alcançada. Acredita-se que os milagres que aconteceram no tempo do ministério de Jesus e depois no ministério dos seus discípulos e dos seus apóstolos, havia sim um propósito muito forte, muito grande, de gerar no coração daquela igreja que estava nascendo naquele tempo, a fé no poder de Deus, a fé em Jesus Cristo. Mas é importante nós entendermos que este poder, esta autoridade que Jesus tinha, também foi dado a nós. Por quê? Porque ainda hoje, nós ainda convivemos em uma sociedade de homens de impuros lábios, de homens que negam a Deus, de homens que rejeitam o Evangelho, de homens que estão marchando para o inferno. Então ainda assim, existe a necessidade de que a igreja assuma a sua autoridade para continuar fazendo os milagres que Deus nos deu. Existe ainda esta necessidade. E isto tem que entrar no coração da igreja. O poder de Deus, o Espírito Santo nos foi dado para que o poder de Deus possa se manifestar através da igreja, para a pregação do Evangelho, para a salvação de vidas, para a transformação de vidas e para a comunhão do corpo de Cristo Jesus, de modo que nessa comunhão seja manifesta a glória e o poder do Pai, e a Ele seja dada toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Se nós entrarmos por um tempo de buscarmos o poder de Deus neste lugar, que Deus comece a manifestar, irmãos, e eu confesso para vocês, queridos, eu tenho sentido uma proximidade muito grande de um momento muito especial do poder, do mover, do agir de Deus para a vida desta igreja. Eu só espero que cada um de vocês que estão caminhando comigo possam entender esta visão que Deus tem me dado e possam desejar cada vez mais em vossos corações fazer-se real e verdadeiro neste lugar aquilo que Deus tem falado através dos meus lábios para vocês neste tempo. Santifiquem-se, santifiquem-se, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Eu não sei vocês, mas eu estou cansado de uma vida medíocre como cristão. Eu quero viver mais de Cristo. Eu quero experimentar mais, irmãos. Alguém aqui quer experimentar mais de Cristo? Alguém aqui quer viver algo novo na sua vida? Senão, irmãos, a vida fica uma coisa tão terrível. Os probleminhas são os mesmos. Os motivos de choro são sempre os mesmos. As dores são sempre as mesmas. E a nossa forma de buscar a Deus é sempre a mesma. É sempre por causa de uma dor, é sempre por causa de uma perda, é sempre por causa de uma vontade, é sempre por causa de uma necessidade. Paulo considerava a igreja de Cristo o corpo vivo de Jesus, o corpo vivo de Cristo. E todo cristão exerce esse ministério para a edificação deste corpo. Nós vamos ler daqui a pouco em 1 Coríntios capítulo 12. Os primeiros cristãos costumavam reunir-se
nas casas de alguns irmãos em Cristo, e todos traziam algo de Deus para compartilhar com os outros. Eu li algumas coisas a respeito disso, alguns textos a respeito disso, e achei muito interessante, porque, na verdade, irmãos, nós temos uma liturgia de culto muito equivocada, principalmente no que diz respeito aos cultos que talvez nós fizéssemos no lar, nas casas de paz que nós fizéssemos, ou antigamente como fazíamos os cultos domésticos. Na verdade, irmãos, cada um de vocês precisava estar ardendo no coração de vocês algo para compartilhar na vida da igreja. Mas a gente sai de casa vazio, às vezes passamos o culto inteiro, continuamos vazio, voltamos para casa vazios, vivemos uma semana vazios, enquanto nós deveríamos estar ardendo no Espírito Santo, pelas coisas espirituais. Quando nós lêssemos um salmo, como foi lido aqui na abertura deste culto, aquilo ali já deveria ser o suficiente para gerar em nosso coração uma adoração ao Senhor, um pranto de alegria ao Senhor. Mas, sabe por quê, irmãos? Porque nós não consideramos que nós estamos inseridos em um corpo que é o de Cristo Jesus, que é este corpo que venceu a morte, que ressuscitou, que se entregou por nós, que nos amou de tal maneira, que veio a este mundo para morrer em nosso lugar, por causa do grande amor de Deus, que nos ama de uma forma incomensurável. Não se pode imaginar o tamanho do amor de Deus por nós. Você imagina o quanto Deus te ama? Você tem noção de quanto Deus te ama? Só de falar isso já deveria ser algo que seu coração deveria arder. Mas a gente não arde. Por quê? Porque estamos individualizados nas nossas propostas de vidas. Não iremos conseguir viver estas coisas assim. Porque muitas destas coisas espirituais só se vive no corpo. Só se vive na comunhão. Como o apóstolo explicou lá em 1 Coríntios, que nós vamos ler daqui a pouco, o Espírito de Deus concedia dons às pessoas para que exercessem seus ministérios, exercessem seu chamado, né, específicos, e os conduziam quando eles se reuniam para o culto. Guiados pelo Espírito Santo, cada cristão deve usar os seus dons espirituais para beneficiar a igreja. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? O que você se olha hoje no seu espelho para a sua vida e se enxerga com capacidade de fazer? Essa capacidade que está em você, que você agora consegue identificar na sua vida, ela tem que ser usada para a edificação da igreja. Ela tem que ser um elemento, um instrumento que Deus possa contar para que a igreja dele seja edificada. Precisamos estar sensíveis à capacitação que o Espírito Santo nos tem dado, para que em tudo que fizermos, não esquecer jamais que somos partes fundamental do corpo e fomos chamados a envolver-se ativamente com o seu crescimento. O Espírito Santo capacita os cristãos para compreender os pensamentos e os caminhos de Deus. Quando nós começamos a olhar o que temos na nossa mão, o que somos capazes de fazer, e começamos a colocar à disposição de Deus, e começamos a exercer essa atividade, começamos a usar o dom, o talento, aquilo que Deus colocou em nossas mãos, nós começamos a ver os milagres acontecerem. Por quê? Porque a vontade de Deus vai se manifestando, o propósito de Deus vai se consumando, aquilo que Deus determina vai se tornando realidade, e nós vamos começando a ver o mover de Deus na vida da igreja.
2 discípulos de Jesus subiam para o templo, na hora nona chamada, a hora da oração. E ao chegarem na porta do templo, ali havia um moribundo de muito tempo que estava ali, pedindo esmolas. Mas naquele momento, aqueles 2 discípulos enxergaram em si o que eles tinham. E o que eles tinham não era ouro, não era prata, não eram as coisas que muitas vezes nós achamos que é o que irá fazer diferença na nossa vida. Não é. Tem pessoas que estão esperando, né, a vida melhorar para servir a Deus. Tem pessoas que estão esperando, né, Deus se aposentar para ter tempo. Não, coloque tempo para servir ao Senhor na sua vida. E deixa que Ele, que é o Senhor do tempo, faça com que todas as outras coisas na sua vida sejam abençoadas, sejam prósperas, porque Ele é o Deus que dá, Ele é o Deus que tira, Ele é o Deus que faz cair a chuva, Ele é o Deus que retém os ventos, Ele é o Senhor de tudo. Mas tem pessoas que estão segurando o maior chamado que uma igreja pode ter, irmãos, é o chamado para a oração. E deixa eu falar para vocês agora, como pastor desta igreja, como seu pastor, se vocês não resolverem dobrar os vossos joelhos para orarmos juntos neste lugar, irmãos, o mover que Deus tem liberado para a vida desta igreja irá passar. Uma geração inteira morreu no deserto e não viu a terra prometida, porque simplesmente não conseguiam entender a presença de Deus no meio deles. Era uma coluna de fogo à noite, era uma nuvem de glória à noite, durante o dia, era o maná caindo do céu, era a água saindo da rocha, eram as enfermidades sendo curadas quando eles olhavam para a serpente. Deus fazia-os prevalecer contra todos os seus inimigos, os inimigos que ouviam o povo de Israel, que foi tirado do Egito, ao qual o seu Deus abriu o mar vermelho, e com mão poderosa lhes tirou dos domínios de Faraó. Está chegando perto da nossa cidade. Eles tremiam, mas aquele povo que estava no meio desta glória, estava dizendo: faça-nos um bezerro de ouro, porque não queremos mais adorar a esse Deus. Nós queremos adorar a nossa casa, nós queremos adorar ao nosso prazer, nós queremos adorar aos nossos planos pessoais. Faça-nos bezerros de ouro. E tudo que Deus precisava deles era simplesmente, na hora tal, venham à minha presença. Não façam outros deuses para vocês. Apenas continue me adorando. Apenas continue aceitando o que eu estou lhes dando. Agradecendo pelo que eu estou lhes dando. Porque daqui a pouco vocês estarão numa terra que mana leite e mel. E o Senhor vos dará por posse esta terra. E vocês serão férteis sobre toda a terra. E todos saberão que o Senhor é Deus de Israel. E o Deus de Israel é o Senhor de todas as nações. Os cristãos precisam estar cheios do Espírito Santo. E embora enfrente conflito, esse conflito, essa guerra constante entre o Espírito e a carne, nós precisamos entender que precisamos agradar a Deus e sujeitar-se à direção do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 12. E eu quero ler esses 3 textos com vocês que falam a respeito dos dons espirituais. Porque cada um de vocês tem pelo menos um dom espiritual. Não existe desdondado. Não existe
incapaz. Não nessa igreja. Nessa igreja é uma igreja de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios dos dons espirituais. Você talvez não seja que nem eu tentando ser a Camila, irmãos. Deus me ensinou a tocar piano, teclado, numa necessidade de uma igreja lá. E eu agradeço a Deus pelo que Ele me ensinou. Mas eu nunca entrei num conservatório, eu nunca fiz uma aula de música, nunca tive um professor de música na minha vida. E eu aprendi a tocar piano e teclado na época em que não existia a facilidade de a gente pegar uma cifra na internet. Existia uma não sei se o Valnei conhecia isso, porque o Valnei já andou por Porto Alegre. Existia uma casa de músicos em Porto Alegre chamada Beethoven. Lembra dela? Ali em cima na Rua dos Andradas, ali perto, quase ali da Santa Casa de Misericórdia ali, né? Irmãos, para nós conseguir algumas partituras de algumas músicas, nós tínhamos que ir lá, pegar o livro emprestado, tirar a xerox e levar para casa, né? Pela misericórdia e bondade de Deus, teve uma época que Deus colocou na minha vida um irmão maravilhoso, que é o Heraldo, né? Alguns irmãos aqui conhecem o Heraldo, né? Casado com a Dulce. E o Heraldo sempre foi um músico de mão cheia, tem um dom nato também da música. Aí o Heraldo escrevia algumas cifras para mim. Mas sabe como eu comecei a tocar piano, irmãos? Como eu comecei a tocar teclado? Eu tocava bateria. Meia boca também. Não era do naipe do Henrique. Meia boca. Mas sempre foi à disposição no meu coração ajudar. Aí quando eu cheguei na Ilha da Pintada, pouco depois que eu me casei, e aí nós aí o pastor Ivan, como eu morava do lado da igreja da Ilha da Pintada. O Xandão conhece lá. Né? Eu morava, na verdade, praticamente no terreno da igreja da Ilha da Pintada. Então o pastor Ivan chegou para mim e falou que ele estaria mandando um novo pastor para a igreja lá da Ilha da Pintada e gostaria muito que eu auxiliasse, que eu ajudasse na congregação da Ilha da Pintada. E eu falei, tá bom, pastor, eu e a Magda iremos colaborar e ajudar lá. E aí, irmãos, quando eu cheguei, no primeiro culto, quem tocava, fazia o louvor lá, era a irmã Salma, uma bênção, amo demais. Ela é até meio parente da Magda. Mas ela fazia o louvor sozinha, irmãos, com uma gaita. E ela era um contraltão, irmãos. Então ela cantava os hinos da harpa, o Xandão também lembra da Salma. E ela cantava os hinos da harpa com aquele gogó, com aquele vozeirão forte, irmãos, que não precisava nem de microfone. Ela sozinha lavava aquele ambiente com a voz dela, e ela ministrava o louvor ali com alegria, e nós louvávamos ao Senhor. E aí o pastor Vanderlei falou, vamos montar uma banda de jovens aqui, mas não tinha ninguém. Aí ia ser só eu. Mas nos primeiros cultos, nas primeiras semanas que nós estávamos lá, nessa época a Magda participava do Ministério de Louvor, a Magda canta muito, tem uma voz linda. E aí, nessa época, nós começamos o trabalho, já nos primeiros cultos se converteu uma família. Na família tinha um rapaz, o Leandro, que tinha uma banda musical. Ele tinha uma banda, ele tocava no mundo. Ele era contrabaixista. E ele era bem de posses, era um rapaz bem financeiramente. Daquele impacto que o Espírito Santo fez na vida dele, naquela transformação na vida do Leandro, nós nos aproximamos, né? Eu fiquei meio que discipulando, meio que cuidando da vida do Leandro. E aí um dia ele foi na minha casa, ele disse assim, ele chegou, bateu na minha casa, e ele falou assim, comprei um negócio para você. Aí eu falei assim, o que você comprou? Aí ele foi no carro, pegou e trouxe um tecladinho. Ele falou assim, comprei um teclado para você. Eu falei assim, que legal, malemar eu arranho, né, um violão, mas teclado é... Ele falou, não, você vai aprender, porque nós vamos montar uma banda, e eu já tenho um guitarrista, nós já temos um baterista, você vai tocar o teclado e nós vamos formar uma banda para a igreja. Irmãos, eu mergulhei naquilo, e dentro de 15, 20 dias eu já estava tocando na igreja, já estava tocando algumas músicas, já estava servindo a igreja, e nunca mais parei de tocar. Cresci o que deu, me desenvolvi no que deu, mas enquanto dependeu de mim, eu servi ao Senhor com esse talento que Deus me deu.
Eu dediquei ao Senhor aquele talento, eu apliquei aquele talento na obra do Senhor, na igreja do Senhor, para que o Senhor pudesse fazer a obra que Ele tinha para fazer na vida daquela igreja. E o pastor Vanderlei trouxe um avivamento à igreja da Ilha da Pintada. Muitas pessoas, era uma ilha fechada mesmo, é ilha mesmo. Nós tínhamos ali alguns habitantes, a grande maioria dos moradores da Ilha da Pintada, todos são parentes, mas Deus trouxe um mover sobre a Ilha da Pintada, muitas conversões. A igreja encheu em questão de, no primeiro ano a igreja já encheu, já teve um movimento tremendo da parte de Deus. Aí no segundo ano, irmãos, esse menino Leandro, o pastor Vanderlei, colocaram no coração de nós começarmos a fazer algumas campanhas com uma tenda nos bairros vizinhos, nas regiões vizinhas. Aquele menino investiu tudo, nós fomos para a rua, começamos a pregar o evangelho na rua, nós íamos cantar nas ruas, foi algo maravilhoso de Deus. Mas tudo começa onde, irmãos? Quando Deus encontra um coração disposto para fazer a sua obra, usar o dom, o talento que Ele tem dado, que Ele tem colocado no seu coração, na sua vida, na sua mão, para que Ele possa usar. Olha que lindo, 1 Coríntios 12, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de realizações, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. 1 Coríntios 12, 4, eu estou lendo, tá? Agora já estou no versículo 7. 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para um benefício comum. Porque a um é dado pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito é dada a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. A fé aqui como dom é um dom que não é o dom da fé em Jesus Cristo que te salvou, não é a sua confissão de fé, não é o crer em Jesus Cristo. A fé aqui é a ousadia, é aquele que tem um dom de ser ousado em Deus e de se estar sempre pronto para deixar Deus usar a sua vida. A outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro a realização de milagres, a outro profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as individualmente conforme Ele deseja. E é interessante porque ele começa, esse capítulo ele começa falando a respeito justamente de que somos um corpo, de que como corpo, cada um é um membro, e cada um tem uma função, mas todos precisam colaborar para o crescimento e desenvolvimento do corpo. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele diz assim, olha, no versículo 11 ele diz: e ele designou uns como apóstolos, outros como profeta, outros como evangelistas e outros ainda como pastores e mestres. Mas olha o versículo 12: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Deus. E aqui está um ponto importante, versículo 13. Nós precisamos para que usar os nossos dons? Quando você for motivado, incentivado, desafiado pelo Espírito Santo de Deus que está em você, a usar este dom que você já identificou na sua vida, que você sabe que você tem, esse talento, essa capacidade que você tem na sua vida, quando você começar a usar,
Pense sempre da seguinte forma: eu preciso usar esta capacidade, em primeiro lugar, para que a igreja ganhe em comunhão, para que a igreja cresça em comunhão, pois todos nós precisamos viver a unidade da fé, a comunhão em Deus. Eu preciso usar esta capacidade, este talento que Deus me deu, para que todos possam cada vez mais conhecer Jesus Cristo. Eu preciso usar este dom, este talento, para que seja os meus irmãos ou quem não está no nosso meio conheça Jesus Cristo. E aí você precisa também colocar no seu coração: esse talento, esse dom que eu tenho, essa capacidade que eu tenho, eu preciso usar para me desenvolver e para que os meus irmãos se desenvolvam na espiritualidade, na santidade, porque o nosso alvo é Cristo. Nós precisamos cada dia que passa nos parecer mais com Ele. Nós precisamos que as pessoas olhem em nós e enxerguem Jesus em nós, a ponto de nos confundir com Ele, porque nós precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Se você começar a usar o seu talento e você identificar que o único que é exaltado é você, que o único que cresce é você, que o único que ganha é você, que o único que tem sucesso é você, porque você não está usando para Cristo. Mas quando você começar a usar o seu talento e você perceber que a igreja cresce em adoração, a igreja cresce no amor, a igreja cresce na ousadia da pregação do Evangelho, você é uma faísca que incendeia o arraial de Deus e faz com que todos vivam no Espírito a alegria do Senhor, que é a nossa força. Então continua, provoca cada vez mais, porque é através de você que o avivamento virá, é através do que você sabe que Deus irá fazer. Aleluia! É através de você. É através de você que Ele quer fazer. Ao longo da história, nós já vimos muitos homens no púlpito acharem que a sua sabedoria era tudo que a igreja tinha, e eles caíram, mas a igreja continua firme, porque o talento não foi dado a um só, a capacidade não depende de um só. Talvez vocês não tenham a habilidade da palavra que eu tenho, mas pode ter certeza, vocês têm algo que eu não tenho, e que esta igreja precisa tanto quanto a minha pregação deste púlpito. Aleluia.